Oi, gente, tudo bem? Vou fazer esse diário, número 13, com uma polêmica que tá deixando todo mundo com as opiniões divididas ao extremo. Eu entendo um lado, eu entendo o outro. Na realidade, eu não entendo tanto um lado como eu entendo o outro. Mas eu sou o tipo de pessoa que escolhe um meio termo para lidar com a situação. Eu quero falar sobre arte moderna, na realidade, sobre a arte dos dias atuais. Uma arte que desde a virada do século para cá anda remexendo muito com as pessoas. Estamos no século XXI e as polêmicas nos últimos 10 anos estão deixando todo mundo de queixo caído. Eu acho que nos últimos 15 anos a gente pode dizer que anda deixando todo mundo com o queixo caído. Vamos falar sobre o que aconteceu nas últimas semanas? Todo mundo que vê um mínimo de televisão ou acessa um mínimo de notícia de internet, ou até mesmo Facebook, Twitter, Instagram, ouviu falar sobre a exposição queer que estava no Museu de Porto Alegre e e foi retirada de lá. Porque para muitas pessoas ela fazia menção à pedofilia e à zoofilia. Para quem não sabe, pedofilia é adultos que têm desejo ou relação com crianças. Isso é crime. E zoofilia, eu acho que também é crime. É o ato de praticar sexo com animais. Desde criança eu escuto falar de zoofilia. Antigamente, quando meu pai era criança, era muito comum homens do interior que ficavam em roça se aliviassem com cabras. Eu já escutei várias pessoas falando que conheceu fulano, que conheceu ciclano. Tem até piadinha com isso, com zoofilia. Se não for crime, é no mínimo nojento. Não é, gente? Eu acho que é crime Ai, gente, quando eu era criança, inclusive, eu escutei casos de gente que morava em condomínio, em apartamentos, assim, que teve gatos violentados pelo vizinho. Sabe? Umas coisas assim. Eu já até falei sobre isso aqui no outro vídeo. Eu conheço uma veterinária que ela falou que ela já teve caso de pegar cachorro violentado, o bicho até acabou morrendo. Gente, isso é desumano. É no mínimo desumano. Não, acho que Deus deve olhar assim e falar: meu Deus, o que eu fiz? Como que eu fui dar livre-arbítrio para uma raça como essa? Se bem dizer que os golfinhos também são pedófilos, eles violentam os filhotes. Eu li uma matéria sobre isso. E outros animais também que são doentes por sexo e acabam cometendo coisas assim. Eu sei que depois que eu li essa matéria eu não gostei mais de golfinho, não. Então, vamos falar sobre o que está acontecendo. Porque na realidade. Gente, eu tô gaguejando de novo, tá? Desculpa. Porque na realidade saiu de Porto Alegre e ela estava certa para ela ir para o Rio de Janeiro, só que o Crivella, o prefeito do Rio, não deixou. Falou que não ia. Quem quer ver essa exposição, foi mais ou menos o termo que ele usa. E eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu acho que uma exposição. Sinceramente, eu achei até que eles foram radicais demais de ter tirado ela de Porto Alegre, lá do Santander Cultural. Eu acho que é uma exposição que deveria ter colocado na sinopse, tá? Que deve ter algum lugar que fala sobre o que é a exposição. Exposição Queer Museu, trabalhos sobre o movimento LGBT. Aqui você vai encontrar pinturas e esculturas que falam sobre sexo, homossexualidade, zoofilia, proibido para menores de 18 anos.
E não deixar nem que os pais levem os filhos menores de 8 anos para ver isso. Já que tem pai que não tem noção, já vou falar para vocês do porquê que eu tô falando isso, já que tem pai que não tem noção do que o filho pode ou não ver. Colocou isso? Vai lá, quem quiser ver. Eu vou ser sincera, não é um tipo de exposição que eu pagaria para ver, que eu veria de graça. Eu falo isso porque eu já fui em exposições de pessoas que eu conheço. E dentro da exposição, eu fui para ver o trabalho do cara que eu conhecia. Inclusive, no dia ele não estava lá, ele tinha ido ver uma exposição de corpos que estava tendo em outro lugar. Aí eu entrei lá, tinha vários trabalhos interessantes, só que tinha um trabalho que era um dia na vida de um dos artistas. E acho que era um sábado. E ele tirou várias, mas várias fotos, estavam todas penduradinhas lá, do que ele tinha feito naquele dia, inclusive do cocô dele. Eu até entendo que aquilo era pra gente refletir tudo, mas eu achei um pouco não, muito grotesco. Ver a foto do cocô dos outros. Apesar que eu tenho vários amigos, gente, eu tenho vários amigos imbecis que fazem cocô, tiram foto e mandam no grupinho. Vários amigos imbecis. Eu saí de um grupo porque tinha 2 idiotas que faziam isso o tempo todo. Olha o trabalho de hoje. Vão a merda, né? Só falta colocar no Facebook isso. Vão a merda. Literalmente. E eu cheguei nessa exposição, aí tinha a foto dele pelado, dele tomando banho, dele se masturbando. Eu lembro que eu tava com uma das minhas primas, que na época era menor, gente, que vergonha, que vergonha. Eu tava com 2 primas minhas na época, eu fiquei indignada. Pra ele, aquilo era arte, pra mim não, eu não gostei. Se eu soubesse que o trabalho dele era sobre aquilo, eu não teria ido ver, teria passado reto. Foi até na casa do Chiclete Adams, que tem ali na Vila Mariana. Cata do Chiclete, na realidade. Alguma coisa assim. Tem ali na Vila Mariana. E alguns trabalhos foram super interessantes, do meu amigo também. Meu amigo era pintor. É pintor. Tem vários trabalhos interessantes. Aí, eu acho que se tivesse uma sinopse, alguma coisa que explicasse sobre o que era cada exposição, não teria tanto conflito assim. E não conservadores. Eu sou uma conservadora, mas eu não sou tão radical. E não conservadores. Eu não acho que tem que tirar esse trabalho. Eu não acho que tem que destruir o trabalho. Eu não acho que esse tipo de gente tem que ser presa, expulsa, ou qualquer coisa assim. Porque desde que eles façam um trabalho e esse trabalho sejam colocado apenas para adulto e para quem queira ver, aí o problema é de cada um. Ah, mas é com o nosso dinheiro, é arte. Pô, também fico ferrada, porque eu dou um duro para tentar melhorar as minhas escritas. Eu dou um duro para tentar fazer os meus trabalhos como escritora ficarem melhor. E eu não consigo nenhuma ajuda do governo para isso. Eu tenho que me virar sozinha. E o dinheiro dos impostos que meu marido ganha, que a gente paga, tudo vai acabando indo para um trabalho que a gente acha errado. Então, principalmente ele, que ele é conservador ao extremo. Então eu fico boba com isso. Eu acho que se cada um tem que fazer o seu trabalho, o dinheiro não tem que vir da gente. O dinheiro de artes, essas coisas, não tem que vir de nós. Aquele... Ah, esqueci o nome. Que o pessoal pega dinheiro com o governo para fazer filme, exposição. Esqueci o nome desse projeto. Eu acho que cada um tem que lutar por si só. Né? Ontem eu tava vendo na Globo News, ontem que eu falo, no dia 4 de outubro, eu tô gravando, não vai ao ar hoje, mas eu tô gravando isso no dia 5 de outubro. Eu tava vendo o Globo News, Estúdio I, e a Maria, a apresentadora, é conservadora também. No mesmo estilo que eu. E tinha um cara que eu não lembro o nome, um senhor,
que ele estava surtando com as coisas que ela estava dizendo. Ela estava falando a opinião dela, o que ela pensava, ele surtou, como se ela estivesse falando uma heresia. E nossa, ele foi até grosso com ela, uma grossura. E isso eu já reparei nesse pessoal mais radical, tanto da direita quanto da esquerda. Isso eu reparei nas militâncias mesmo. Quando eles estão perdendo a razão, eles viram um bicho. Um bicho começa a gritar, começa a esfurecer, aí você tem que ignorar. Eles não sabem ouvir. Nem um militante da direita, como nem um militante da esquerda, eles não sabem ouvir. Gente, eu não estou falando com conhecimento de causa que eu estou falando, não, estou falando a minha opinião. Então, se vier um expert ficar falando, comentando, amigo, é a minha opinião, é o jeito que eu penso, eu sou uma conservadora, não sou uma conservadora radical, mas eu sou conservadora. Eu não gostaria que o meu filho menor de idade fosse numa exposição queer, por exemplo. Agora vamos falar do que aconteceu aqui em São Paulo. Teve uma peça de teatro onde um cara ficava pelado e algumas pessoas interagiam com ele tocando ele. E nessa peça de teatro não estava colocado proibido para menor de 18 anos. Parece que estava indo crianças e uma criança foi filmada, inclusive, depois colocada na internet o vídeo, que isso também é um ridículo. A mãe levou a criança para tocar no cara. Não sei aonde que ele tocou, se ele tocou na perna, na bunda, no bilau, na boca, não sei. Eu sei que a criança foi lá e tocou no cara. Eu penso da seguinte forma. Aí começou aquele negócio de pedofilia, que isso, que aquilo. Eu penso da seguinte forma. Como que uma mãe vai levar uma criança para tocar um adulto que ela não conhece nas partes íntimas, ver o cara pelado? Porque eu falo sempre pro meu filho, eu tenho certeza que meus cunhados falam para minha sobrinha, para os meus sobrinhos, tenho certeza que a minha comadre fala pro meu afilhado. Desde pequenininho, se um estranho quiser tirar a sua roupa, se um estranho vier com alguma coisa diferente com você, se um estranho aparecer pelado na sua frente, estranho que eu digo sem ser pai e mãe, isso, vovó, eu sempre falei isso pro meu filho, você sai correndo, gritando, me chamando, que aonde eu estiver, eu vou atrás. Eu tô falando no caso dele estar num lugar que eu esteja. Não tô falando do caso dele ser sequestrado, que é uma outra coisa. Por quê? O fato daquela mulher tá levando aquela criança para ver um homem nu, parece que é uma criança de 6, 7 anos, aquilo vai criar uma confusão na cabeça dela. E se um dia ela estiver num lugar que o cara tire a roupa perto dela para fazer alguma coisa, ela não vai achar que ele tá fazendo alguma coisa errada. Porque ela vai falar, poxa, minha mãe me levou para ver uma peça de teatro, o homem tava pelado. Qual a maldade? Criança é muito inocente ainda, gente. Criança é muito inocente, elas devem ser poupadas de algumas coisas. Meu filho é adolescente, tem 13 anos, e eu quero que ele seja poupado de algumas coisas ainda. Eles são muito novinhos, vai ter muita coisa ainda pela frente para eles ficarem pensando, do que ficar pensando nisso agora, em nudez, em sexo. Então, eu acho que choca o mundo. Eu culpo não só a produção do teatro, eu acho que eles deveriam ter colocado proibido para menores de 18 anos, nudez, peça interativa, alguma coisa no estilo, e a mãe deveria ser proibida de levar o filho numa peça dessa. Já que levou, deveria ser processada de colocar a criança naquela situação. Por quê? Pai e mãe também são pedófilos, né? Então vamos expor. Meu filho, desde que nasceu, ele tá acostumado a viver sem roupa, ver o pai dele sem roupa, porque a casa é pequena, a gente tá andando. E eu sempre criei o meu filho de uma forma dele não ter vergonha de, se ele abrir a porta do banheiro e encontrar a mãe dele sem roupa, porque eu penso no futuro. Ele é meu único filho. Se um dia eu ficar entrevada numa cama, se um dia eu precisar que ele me dê banho por algum motivo, se eu ficar inválida, o constrangimento para ele, para mim, vai ser muito maior. Eu vejo isso. Minha sogra passou mal.
Minha cunhada tinha que ir lá todo dia para dar banho nela no hospital, para ajudar ela a tomar banho, porque ela tinha vergonha dos meninos. E os meninos também ficavam constrangidos com isso. Então, eu sempre pensei nisso. Sempre pensei muito nisso. Entre pai e filhos, não ter esse constrangimento com a nudez, porém ter muito respeito com isso. Meu filho hoje em dia, se ele precisar entrar no banheiro, vai tomar banho, ele entra normal, sai. É como se não tivesse ninguém lá. É como se não tivesse ninguém lá. Então eu acho que a gente tem que pensar muito nas crianças quando a gente faz uma exposição dessa. Dizem que a exposição queer está para vir aqui para São Paulo. Parece que o Dória não vai deixar, não sei, escutei isso muito por alto. Eu, sinceramente, acho que tem que deixar e colocar lá, proibido para menores de 18 anos. Falaram que o Museu do Rio de Janeiro não deixou a exposição lá porque eles estavam com medo do museu ser apedrejado, esse tipo de coisa. Eu acho que não é difícil isso acontecer, não. Eu acho que é muito, muito fácil disso acontecer. E eu acho que vai acabar acontecendo, se essa exposição vir para São Paulo, eu acho que vai acabar acontecendo isso também. É a minha opinião. Agora, sobre nudez em exposições, acho que desde o século XVIII, XIX, se pintam mulheres nuas, né? Michelangelo, sabe? Aqueles querubins com pintinho pequenininho para fora, mulheres gordinhas de seio de fora. Tem várias exposições, esculturas, pinturas, gravuras, onde a nudez é retratada. Então, gente, eu acho que não é a nudez, mas como a forma que ela é apresentada para as pessoas é que tem que ser analisada. E se for uma coisa muito chocante, deve ser colocar uma censura, um limite de idade. Não é? Afinal de contas, todo mundo é livre para expressar as suas ideias. Não é mesmo? Eu fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham pensado comigo. Um beijo grande e tchau.